Fala, meus menores, tudo bom? Ó, aulinha de assunto muito importante, cinemática. O que que essa matéria significa para nós aí, para concursos, para o Enem, para vestibulares em geral? Vamos lá. Cinemática, gente, é o estudo dos movimentos. Sem que você queira dizer quem gerou esse movimento, porque quem gerou o movimento já vai ser um outro campo da física chamado dinâmica, que é onde você fala das forças. Na cinemática, você quer apenas representar os tipos de movimento que você vai ter: o retilíneo, o uniforme, o uniformemente variado, o movimento circular, né, queda livre, lançamento oblíquo, essa coisa toda. E aí vamos começar a definir hoje uma introdução, né? Vamos começar a entender primeiro o que é movimento, o que é repouso, o que é um referencial, né? O que é uma trajetória, velocidade. Então, bora lá. Cinemática, vamos começar a nossa brincadeira. Vou colocar aqui para você então. É o estudo. Opa, botei errado aqui. Estudo. Cadê a borracha? Estudo dos movimentos. E aí, veja só, quando eu falo estudo dos movimentos, eu tenho que dizer então quando é que um corpo está ou não em movimento. Vamos colocar aqui um subtítulo então? Vamos colocar aqui, ó, movimento e repouso. Para eu dizer que um corpo está em movimento ou em repouso, eu tenho que ter adotado um referencial. O que é um referencial? É algo que você toma para poder comparar, para poder fazer ali referência, não é isso? Quando, por exemplo, alguém fala para você assim: ó, você a partir de hoje é um referencial de aluno. Eu vou sempre usar você como padrão de comparação do que deve ser feito como aluno. Ó, fulano de tal acompanha o método EPH. Quer dizer, então, que eu sempre vou estar ali parametrizando todo o restante em função de você. Referencial é isso. Então, quando eu falo aqui que um corpo está parado ou em movimento, eu tenho que dizer de acordo com que referencial. Se eu perguntar para você agora aí que está assistindo esse vídeo, você está parado ou está em movimento? Tu vai dizer assim: poxa, Lucas, eu estou parado, estou sentado aqui no meu sofá, ou estou sentado aqui no pátio da minha escola, tô sentado no vaso do banheiro, seja o que for. Tu vai dizer que está parado. Mas se eu disser para você assim, beleza, você está parado com relação a coisas que estão com a mesma velocidade que você, coisas que estejam paradas do seu lado. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, a Terra, pegar aqui o eixo de rotação dela, ela tem aqui a sua rotação. Além da rotação, a Terra tem translação. Então a Terra não está estática, né, com relação ao Sol e nem com relação ao seu eixo de rotação. Isso daí faz você concluir o seguinte: que você que está dentro da Terra, eu também, não estamos em repouso com relação a ela. Estamos em movimento com relação ao eixo de rotação da Terra e com relação ao Sol. Agora, se você tomar como referencial, né, o seu smartphone que está aí na sua frente agora, ou o seu notebook, você vai dizer: não, o meu notebook está em repouso com relação a mim, o meu celular está em repouso com relação a mim. Então, sempre que eu quiser dizer que um corpo está em movimento ou em repouso, eu vou pegar aqui um referencial inercial. Beleza? Então é daí que surge aquela coisa de que na física tudo depende muito, tudo é relativo, né? Tá parado, tá em movimento? Depende de quê? Então, se eu puser um exemplo aqui, que já apareceu até em questão de prova, né? Um professor está aplicando uma prova na sala de aula e anda de um lado para o outro, e os alunos observam que tem uma mosca voando ali junto com esse professor. Aonde o professor tá, a mosquinha tá voando do lado dele. E aí vem lá uma série de proposições, né? E uma delas dizia o seguinte, né? Que a mosca e o professor estavam em repouso um em relação ao outro. Isso é verdadeiro? Com certeza isso é verdadeiro, uma vez que eles têm a mesma velocidade. Então, toda vez que o professor olha para o lado, a mosquinha está ali junto dele. Então, eles estão tendo a mesma velocidade, logo, um com relação ao outro estão em repouso, beleza? O professor e a mosca estão em movimento em relação aos alunos.
Correto também, os alunos estão estáticos ali, né, com relação às carteiras, às paredes, mas para o professor, quando ele vai andando, esses alunos também vão andando para trás. Ele vai andando para frente e os alunos vão indo para trás. É uma questão de referencial, depende do observador, beleza? Então, sempre que eu quiser dizer se está em repouso ou está em movimento, eu adoto um referencial e estudo baseando-me nesse referencial. Tudo bem? Beleza? E aí, olha que interessante, vão surgir alguns agentes importantes aqui para nós, como por exemplo, né, se eu tenho um corpo que está em movimento, ele vai tomar ali para si uma trajetória. Uma trajetória. A trajetória é o quê? É o caminho, é o caminho descrito pelo movimento do corpo. Por exemplo, se eu disser aqui que eu tenho um carrinho, fizer um carrinho aqui bem sem vergonha, que ele está andando numa pista em linha reta. Você concorda comigo que eu poderia simplesmente representar a trajetória desse carrinho com uma o quê? Uma linha reta. Eu posso pegar aqui e dizer que essa aqui foi a trajetória do meu carrinho, foi uma linha reta. Da mesma maneira, eu posso dizer que a trajetória descrita por uma marimba, todo mundo aqui já brincou de marimba, pega lá uma linha de pipa, né? Bota uma pedra amarrada na ponta e gira aquilo ali, né? Geralmente o pessoal que solta pipa faz muita marimba. E aí, o que que a marimba ela consiste aqui, né? O que que ela vai fazer para nós? Se eu fosse descrever a vista aérea, um observador que está vendo de cima, lá no apartamento dele, no terceiro andar, está olhando um garoto girando uma marimba lá embaixo no térreo. Qual é o desenho que essa pessoa lá de cima no apartamento vai ver da trajetória dessa pedra? Ele vai ver o quê? Uma circunferência. A pedrinha vai estar lá girando na mão desse garoto e fazendo aqui, descrevendo uma circunferência. Essa é a trajetória, o caminho, é o caminho do movimento dessa pedrinha. Agora, olha que interessante. Se você olha de frente, perfeitamente paralelo a alguém que está girando essa marimba, você não tem a mesma percepção da trajetória. Para alguém que está girando a marimba bem na sua frente, você olhando a pedrinha, tu vai ter a percepção do seguinte: você vai ver que hora a pedrinha está aqui, hora ela está no meio, hora ela está aqui na outra extremidade. Ou seja, para quem está perfeitamente paralelo a quem está girando aí a marimba, a trajetória dela é retilínea. Olha que loucura! Eu altero o referencial inercial, eu altero também a trajetória. Isso é muito importante quando a gente fala de questão de vestibular. Vestibular trabalha muito o exemplo, sabe do quê? Do avião. Vamos colocar aqui o exemplo clássico do avião. Essa aqui vai aparecer para vocês aí, hein? Vamos lá. Vamos dizer que você está tendo aqui um caso de um aviãozinho que lança suprimentos para pessoas que estejam aí em locais de guerra civil e tudo mais, que precisam de um suporte, tá? De alimentos. Esse avião vai soltar mantimentos aí para as pessoas, tudo bem? E aí, vamos pensar aqui no seguinte: como é que alguém de dentro do avião, por exemplo, o piloto, como é que o piloto vai ver essa carga caindo? Se fosse possível o piloto ver, vamos dizer que o chão do avião fosse transparente, desse para olhar lá para baixo, tá? Como que o piloto veria a carga dele caindo? Olha que interessante, ele veria essa carga caindo em linha reta. Tudo bem? Então, esse aqui é o referencial do piloto, beleza? Agora note que interessante, você sabe que esse avião tem uma velocidade aqui para frente e que por inércia os mantimentos que estão sendo lançados aqui também têm essa mesma velocidade para frente.
O piloto não vai ver uma diferença nessa trajetória porque ele está sob a mesma velocidade. Agora eu vou pegar um observador que não está com essa velocidade. Sabe quem eu vou pegar? Eu vou pegar você lá no chão, observando essa carga caindo. Você lá do chão olhando essa carga caindo. Olha o que vai acontecer. Você vai ter essa percepção aqui, ó. Você vai ter um movimento de um arquinho de parábola. Deixa eu botar aqui de outra cor. É isso aqui que você vai ver, pessoal, ó. Essa é a trajetória que você vê. Essa aqui era do piloto, linha reta. Essa aqui é a que você vê. Ou seja, que referencial é esse? Você em terra. Agora, por que você está vendo esse movimento de arquinho de parábola? Porque o avião ele tem uma movimentação para frente. O avião tendo movimentação para frente, a carga também está indo para frente, então, tempos a tempos, você vai vendo ela descrevendo um movimento de parábola. Então, eu mudei o referencial e eu mudei a trajetória também. Guarda isso muito bem guardado na sua mente, porque isso aparece em questão de prova, beleza? Então, fica atento aí para você não errar de bobeira. Bom, falamos de trajetória, falamos aqui de referencial. Vamos falar agora aqui, deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa, deixa eu olhar o meu script. Bom, temos que falar agora de velocidade, não é isso? Velocidade, deixa eu ver se falta mais alguma coisinha aqui para eu falar antes de falar de velocidade. Não, acho que por aqui já está ótimo. Vamos lá, velocidade. O que é velocidade? Velocidade é mole, Luca. Velocidade é o que o carro faz aí quando eu vou acelerando, né? Velocidade é velocidade, porra. Como que se define velocidade? Se define, óbvio que se define. Como que se define esse cara aí? Vamos colocar aqui. A velocidade é a razão da variação da posição e variação da posição é quando eu estou olhando num caráter escalar, tá? E aqui eu vou botar barra deslocamento para quando nós formos fazer uma análise vetorial. Calma, você vai entender isso mais para frente, tudo bem? Então, eu vou falar que a velocidade é a razão da variação da posição barra deslocamento, posição escalar, deslocamento vetorial, pela, pelo tempo, pelo intervalo de tempo. Ou seja, é só você entender assim, vamos lá. O que é mais rápido? O que tem mais velocidade na sua opinião? Uma coisa que vai de 0 a 10 metros em 2 segundos ou uma coisa que vai de 0 a 10 metros em 10 segundos? Tu vai falar, pô, Lucas, o que levou menos tempo é mais rápido. Justamente. Então, velocidade é isso. Eu sou tão mais veloz quando eu, em períodos menores de tempo, eu consigo chegar numa distância cada vez maior. E de uma forma bem simples, a gente coloca a famosa fórmula, né, que é V igual a ΔS sobre ΔT. Isso aqui é o verbo to be da física. Todo mundo, por mais que tenha tido um professor meia boca de física, que nem se compara ao Prof. Sard aqui do método EPH, já ouviu falar do V igual a ΔS sobre ΔT. Coloca nos comentários aí se tu já viu. Se você não viu, provavelmente você está chegando no 9º ano esse ano. Quem tem aí seus 14 anos de idade, mais ou menos, está entrando no 9º ano, talvez não tenha tido contato ainda com essa fórmula, vai ter, beleza? Então, ó, V igual a ΔS sobre ΔT. Onde? Quem é ΔS? É posição final, beleza? Ou seja, onde o nosso corpo, nossa partícula parou, menos S0, que é de onde ele partiu. Lembrando que isso aqui é uma quantidade de comprimento, né? Logo a gente calcula isso em metros, tudo bem? Seguindo aí o sistema internacional. E ΔT é o período de tempo final menos o tempo inicial. Tudo bem? Vamos colocar um exemplo aqui para a gente fazer. Vamos falar aí do
Guepardo. Tu sabia que o guepardo, né, Zé, se tiver algum professor de biologia aí vendo que eu tô falando besteira, me corrija, por favor. Mas até onde eu aprendi, ele é o felino mais veloz, o guepardo, tá? O bichão é rápido pra caramba. E vamos ver aqui o quão rápido ele é numa questãozinha que eu separei aqui, que é o seguinte, ó. Vamos botar aqui, exemplo. Aqui a caneta azul. Vamos lá. O guepardo ele é um animal terrestre e bastante veloz que pode percorrer cerca, olha só, pasmem vocês, de 160 metros em 5 segundos. Então vamos lá. 160 metros é o que ele percorre, ou seja, seria o nosso delta S, concordam? 160 metros. Ele faz esse troço doido aí em um tempo de 5 segundos. É isso, 5 segundos. Cara, chega a ser uma parada absurda. Então aqui o tempo, delta t, 5 segundos. Vamos calcular então qual é a velocidade dele. Qual é a velocidade desse cara? Delta S sobre delta t. 160 sobre 5, beleza? E como eu sei aqui, vamos para matemática agora. Como eu sei que 160 termina em zero, dá para dividir por 5, né? Se termina em zero em 5, dá para dividir por 5. Então essa brincadeira vai dar para nós aí, ó, 32 metros por segundo. E é muito importante falarmos dessa questão da unidade de medida, porque olha só, pessoal, quando eu tenho alguma coisa dada em quilômetros por hora, vamos colocar aqui em cima, ó, metros por segundo e aqui quilômetros por hora. No Sistema Internacional de Unidade de Medidas, o padrão é o quê? Trabalhar em metros por segundo, correto? E se ele me der aí na questão algo que esteja em quilômetros por hora? Você faz a conversão. Vamos fazer aqui, ó, setinha botar aqui de ida e setinha de volta. Se eu quero transformar uma grandeza que está em quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Beleza? Se eu quiser passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu faço o contrário. Eu multiplico por 3,6. Esse 3,6 tem origem aí do 1 hora em segundos, que é 3.600 segundos, tá? Mas basta que você entenda que esse 3,6 é o fator de conversão que eu tenho da minha velocidade. Tudo bem? Então, não esqueça disso daí. Aqui já está em metros por segundo, tá bonitinho, tá no SI, então não tem do que eu me desesperar, beleza? Vamos ver aqui agora uma segunda coisa que ele quer da gente aqui nessa questão. Segunda coisa, com essa velocidade média de 32 metros por segundo, tá? Qual seria a distância percorrida por ele em meio minuto? Vamos botar aqui, se o ΔT fosse meio minuto, qual seria aí a distância percorrida por esse guepardo? Se ele tem aqui essa velocidade de 32 metros por segundo. Vamos lá. Primeira coisa, minuto não é sistema internacional. Eu vou ter que fazer a conversão desse cara. Eu sei que meio minuto, pessoal, é o quê? Pensa comigo. 1 minuto são 60 segundos. Meio minuto é o quê? 30 segundos. Então aqui, ó, 30 segundos. Vamos lá. Então, fazendo a continha aqui, eu vou ter que 32, que é a velocidade, é o v, é igual a ΔS, que vai ser a nova distância que ele vai percorrer, sobre esse 30, que é o tempo. Então, gente, ΔS vai ser igual a 32 vezes 30. Professor, não sei fazer essa continha. Sabe sim. Talvez você não faça ela de cabeça, mas tu tem que saber armar e fazer sua conta, gente. Não fica dependendo só de calculadora, não. Você não vai ter calculadora no dia do teu vestibular, no dia do teu concurso. Tá com vergonha? Não tenha. Bota aqui, arma. Vou fazer junto com vocês, ó. Como que faz 30 vezes 32? Vai lá. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Ó, 0,69, ou seja, 960 metros. Esse é o deslocamento, né, a distância que esse cara conseguiu percorrer aí, esse guepardo percorreu em meio minuto. Resumindo aqui a aula de hoje,
Se um guepardo começar a correr atrás de você, meu humanoide, você vai apenas orar e pedir para Deus te salvar e esse guepardo ter uma ótima refeição. Porque um bichão que corre 960 metros, que é quase 1 quilômetro, em 30 segundos, não tem condição. Com essa eu me despeço de vocês. Tamo junto, pessoal. Até a próxima aula.